Olá IPCA, hoje é segunda-feira, dia 8 de setembro de 2014. Nós estamos juntos há 743 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 25 e 26 do livro do profeta Ezequiel. Já dissemos a você que até o capítulo 24, Ezequiel se concentra nas sentenças, nos julgamentos de Deus contra Jerusalém. Ele está nas margens do rio Quebar, na Babilônia, anunciando aos seus companheiros de cativeiro que a cidade chegará ao seu fim, o templo será destruído. E isso tudo ele faz com muitos atos simbólicos, e o último deles, o dar carne na panela, é bastante expressivo, sendo que o sinal que acompanha a própria vida de Ezequiel é muito tocante. Ele vem a perder a delícia dos seus olhos, a sua esposa, e fica mudo até que chegue alguém confirmando aos cativos aquilo que Ezequiel havia anunciado com as suas últimas palavras, os seus últimos momentos de voz, de fala. Jerusalém caiu, a delícia dos olhos de todos aqueles que estavam no cativeiro e que se concentravam no templo como um objeto de segurança pessoal, agora havia perecido. E o juízo de Deus estava encerrado. É nessa ocasião que Ezequiel volta a falar, como dissemos, e ele vai trazer, na sequência, aquilo que se costuma esperar mesmo do profeta do Senhor. Depois do anúncio do juízo, as promessas de restauração. As restaurações previstas são elencadas a partir do capítulo 33, quando nós lemos a notícia de que chega alguém que estava em Jerusalém e confirma que a cidade caiu do jeito que Ezequiel profetizara. No entanto, entre os anúncios de restauração que começam a ser transcritos a partir do capítulo 33 e os anúncios de julgamento que se encerram no capítulo 24, você tem aqui então nos capítulos 25 a 32 uma seção intermediária que concentra sentenças de Deus contra as nações. E isso já é muito conhecido da gente que está fazendo a maratona bíblica. A sentença de Deus não é apenas contra o seu povo rebelde, mas é contra todo o mundo que se recusa a reconhecê-lo como Senhor. Mas aqui no contexto particular de Ezequiel, o que vamos ver é que, principalmente nestas profecias elencadas aqui, nesta seção intermediária, que Deus está se manifestando contrário e em juízo contra aqueles que desprezaram o seu povo, humilharam o seu povo, tiraram vantagem do momento do julgamento do seu povo e tentaram impedir o julgamento de Nabucodonosor, da Babilônia, como instrumento divino contra o seu povo. Então, fica bastante claro nestes capítulos, quando você vê, por exemplo, no verso 3, falando contra os amonitas. Visto que tu disseste bem feito acerca do meu santuário quando foi profanado, acerca da terra de Israel quando foi assolada e da casa de Judá quando foi para o exílio, é essa a queixa de Deus contra os amonitas. Verso 6, com toda a malícia da tua alma te alegraste da terra de Israel. É por isso que Deus está contra os amonitas. E eles, diz o verso 7 na sua parte final, saberão que ele é o Senhor. Os moabitas também. Eles disseram, eis que a casa de Judá é como todas as nações. Esse é um povo qualquer. Não é não. Eles servem ao Deus único e verdadeiro e o seu destino é um exemplo do que vai acontecer com o mundo inteiro. Portanto, o verso 11 diz, os moabitas saberão que eu sou o Senhor. Quando se fala aqui dos edomitas, no verso 12, Edom se ouve vingativamente para com a casa de Judá e se fez culpadíssimo. Esse caso em particular de Edom nos é bem lembrado quando nós estudamos o livro do profeta Obadias, que fala bem disso, o Salmo 137, lá no seu versículo 7 fala disso, o texto do livro das Lamentações, no capítulo 4, verso 21, menciona bem isso, e quem tentou tirar proveito destas coisas acabou sendo objeto também da justiça de Deus. Os edomitas, diz o verso 14, conhecerão a minha vingança, diz o Senhor. Os filisteus também, embora não haja muita informação histórica sobre eles aqui, diz o texto que eles se houveram vingativamente, e por isso saberão que eu sou o Senhor, diz o verso 17. Amonitas abrem o capítulo, e eu estava quase deixando de lembrar aqui, se você se lembra, aqueles que comandaram uma revolta que veio a matar o governador babilônico Gedalias,
eles eram patrocinados pelo rei dos filhos de Amon. Isso está lá em Jeremias capítulo 40, versos 13, 14, capítulo 41, verso 1. Ou seja, os amonitas tentaram mesmo tirar proveito quando Judá caiu e estavam opondo-se aos babilônicos. Amonitas, moabitas, edomitas, filisteus são as nações previstas aqui no capítulo 25, e todas vão saber que Jeová é o Senhor, que Ele é o único Deus verdadeiro. A partir do capítulo 26, começa uma profecia contra uma nação especial, uma cidade-estado, a cidade de Tiro. Mas o tamanho do texto contra Tiro é bastante desproporcional em relação ao tamanho dos oráculos contra as 4 outras nações. Tiro ocupa o capítulo 26, o capítulo 27 e uma boa parte do capítulo 28, o que é bastante desproporcional ao que veio antes. Isso é assim porque, de fato, quando Nabucodonosor veio para atacar Jerusalém, Tiro, ao lado do Egito, os dois eram os únicos poderes que ainda estavam de pé e estavam se opondo à Babilônia. Por isso é que Tiro, capítulo 26, 27 e 28, e o Egito, capítulo 29, capítulo 30, capítulo 31 e capítulo 32, são as duas nações, Tiro e Egito, as duas que recebem maior quantidade de texto, porque se opuseram de maneira muito direta a Nabucodonosor como instrumento da justiça de Deus sobre o seu povo. A profecia contra Tiro está estruturada num julgamento de Deus contra a cidade e uma lamentação contra a cidade que começa no capítulo 27. Mas também há um julgamento de Deus contra o rei, início do capítulo 28, e uma lamentação contra o rei, a segunda parte do capítulo 28. Isso tudo, então, nos mostra que há bastante critério aqui. E é até interessante que o número de nações que são julgadas aqui é 7. O mesmo número de nações que eram julgadas lá no início da profecia de Amós, quando Amós mostrava que Deus estava no controle de toda a política internacional da sua época. Bom, o que é que nós vemos no capítulo 26 que estamos lendo hoje? Nós vemos que o capítulo se abre com a noção do julgamento divino, quando se fala que Deus está contra Tiro, né? Ela que falou bem feito, está quebrada a porta dos povos, ela que achou que agora se abriu uma oportunidade de comércio melhor, sem a rivalização de Judá, e por isso se tornaria rica, mas Deus está contra essa cidade. Verso 6 diz, ela vai ter que saber que eu sou o Senhor. Assim, a partir do verso 7, que também se abre com aquela fórmula, assim diz o Senhor, nós vemos a ação do rei da Babilônia, Nabucodonosor, contra Tiro, vendo que ele vai levantar terraplenos, dispor arietes, vir com seus escudos, com seus paveses, né, os seus arietes para derrubar os muros e tudo mais, vai saquear a cidade, vai roubar as mercadorias, e toda a ação da Babilônia é descrita aqui nessa parte. A partir do verso 15, que também começa, assim diz o Senhor, nós vemos a reação internacional e o espanto de todas as nações em redor quanto à queda de Tiro. Até porque, diz o verso 17, que ela era forte no mar. E isso aqui é um detalhe geográfico interessante. Tiro é uma cidade costeira, litorânea, e a sua parte continental foi rapidamente tomada por Nabucodonosor. No entanto, havia uma grande parte da cidade que ficava numa ilha e protegida pelo mar. E essa parte resistiu muito mais tempo. Levou 13 anos para que Nabucodonosor conseguisse tomar aquela parte da cidade. No entanto, ela caiu assim mesmo, não é? E isso trouxe grande comoção, grande espanto internacional. Por fim, caída a cidade, a partir do verso 19, assim diz o Senhor Deus, agora você vai descer a cova. Eu vou fazer vir sobre você as ondas do mar, sugestivo, não é? Já que a parte da cidade que mais resistiu era uma ilha, e então você vai ser um grande espanto. Termina o capítulo 26 com essa expressão. Um grande espanto e você já não será. Aliás, esse versículo dá uma espécie de chave literária que encerra cada um dos capítulos. Você vê, por exemplo, no final do capítulo 27, que Tiro virá a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. E você vê no final do assunto quanto a Tiro, no capítulo 28, verso 19, que ela virá a ser objeto de espanto e jamais subsistirá.
Aliás, já que estamos aí, se você quiser entender bem toda essa sessão, capítulos 25 a 32, basta que você se concentre no que vemos nesta profecia contra Sidom, capítulo 28, verso 20. Nós vamos falar dela um pouco mais depois. Mas a partir do verso 24, nós vemos o intento de Deus ao manifestar tantas profecias contra tantas nações. Para a casa de Israel já não haverá espinho que a pique, nem abrolho que cause dor, entre todos os vizinhos que a tratam com desprezo, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Os vizinhos de Israel, seus inimigos, que desprezaram, que tiraram proveito da sua dor, da sua queda, serão vingados agora por Deus. Deus diz que vai congregar a casa de Israel e vai se santificar entre o povo de Israel perante as nações, e vai fazê-los habitar ali naquela terra. E ele vai, diz o verso 26, executar juízos contra todos os que tratam com desprezo o seu povo, aqueles que estão ao redor do seu povo. Essa é a ideia. E então fica mais fácil de entendermos. Aliás, se você olhar um mapa, você vai perceber que o arranjo aqui dessas 7 nações, um número muito significativo, lembrando Amós, como dissemos, é um arranjo geográfico. Se você olhar no mapa, você vai ver direitinho que Amon está a nordeste de Judá, e aí, então, seguindo o sentido horário dos ponteiros do relógio ali, você teria de Amon passando por Moabe, depois por Edom, depois pelos filisteus, chegando a Tiro, e aí então o Tiro seria um dos 2 grandes inimigos do povo, e depois vindo para o Egito. Tudo muito organizado, tudo ajudando então a nossa compreensão do que está acontecendo. Dos capítulos 1 a 24, a sentença de Deus contra o seu povo. Dos capítulos 25 a 32, a sentença de Deus contra aqueles que foram inimigos do seu povo. Curiosamente, não está a Babilônia aqui, não é? Mas a Babilônia é entendida como o braço de Deus para executar essa justiça. A hora dela vai ser tratada em outro momento. E depois, a partir do capítulo 33, as promessas de restauração. É isso que nós deveríamos comentar. Creio que esses comentários vão ajudar você a entender bem do que Ezequiel está falando aqui. E eu espero que isso te abençoe. Nós servimos a um Deus que vai nos fazer habitar em paz e em segurança, que derrotará todos os nossos inimigos e que será glorificado ao nos purificar para si, ao nos reunir de todos os lugares para a Nova Jerusalém e ao vencer por nós todos os nossos inimigos. A Ele toda a honra, toda a glória, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Bom estudo para você. Até amanhã, se Deus quiser.